Deus não vai te dar aspirações de pedir uma visão, um propósito do qual você não seja capaz de carregar. O texto vai dizer que quando ele vê Elias subir no meio do redemoinho, a capa de Elias cai. Gente, capa de profeta não cai. Quando Samuel foi falar com Saul e Saul desejou reter Samuel em sua presença, o texto diz que Saul vai agarrar a capa de Samuel e ela está tão presa sobre o lombo do profeta que vai rasgar a capa no meio, porque capa de profeta é preciosa. Lembra quando Elias encontra o mensageiro que Acabe mandou para consultar profeta fora dos muros de Israel? A Bíblia diz que Elias desce do monte, encontra com o mensageiro, não se notifica como Elias e diz para ele: pergunta a Acabe se não há profeta em Israel, vai lá e entrega aquilo que ele quer saber e diga assim, 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 assim. Aí o mensageiro volta para Acabe e diz assim: eu encontrei um homem no meio do caminho e este homem me disse, porventura não há profeta em Israel? E ele mandou lhe dizer que a mensagem é essa, essa e essa. Aí Acabe, ouvindo o mensageiro dizer, disse assim: este homem tinha um cinto assim? Ele disse: tinha. E ele estava vestido assim, assim? Ele disse: estava. E por fim, para identificar se de fato era Elias, ele disse assim: ele estava usando uma capa. E aí ele disse assim: estava, sem ele ter perguntado o nome, e Acabe disse: é Elias. E era Elias ou não era? Eu estou querendo dizer para você que a identidade de um profeta não pode ser substituída. Ele é reconhecido aonde ele passa, ele é reconhecido aonde ele anda, pela maneira que ele fala, em cima daquilo que ele usa. Então veja, quando o texto diz que a capa de Elias caiu, ela não caiu apenas, a capa era evidência. Eu estou aqui querendo deixar claro que não foi um acidente. A capa era a evidência de que Eliseu precisava entender que aquilo que ele havia pedido, ele havia recebido. Quando ele pega a capa, presta atenção, quando Elias vai cruzar o Jordão antes de ser arrebatado, o texto diz que ele tira a capa, ele dobra a capa em duas partes. E ele fere o Jordão com a capa dobrada. E a Bíblia diz que o Jordão abre em duas partes. Você está entendendo que cenário profético? Capa dobrada, Jordão em duas partes e Eliseu dizendo porção dobrada. Aí ele abre, quando ele chega do outro lado, o texto diz que a capa cai, Eliseu recebe o que queria, mas não sabia se tinha recebido. Então a capa vai evidenciar. O texto diz que ele abre a capa, pega a capa na mão e ele diz: a capa está aqui, mas o Deus de Elias onde está? Deus está dizendo para mim e para você: Ele não vai te dar característica alguma no teu ministério que não seja coerente com a unção que Ele te deu. O que talvez você diz: irmã Camila, eu tenho voz, mas será que eu tenho unção? O Senhor está dizendo: eu já te dei a voz, justamente para você aprender a buscar a unção. Eu vou usar aquilo que eu te dei, para você entender que eu vou marcar o seu ministério. Não, eu não sei se você está entendendo, não foi o que eu planejei pregar, mas é o que Deus está mandando dizer. Ele está dizendo: diga que eu vou trazer evidências para o chamado dela. Diga que eu vou trazer evidências para o chamado dele. Diga que eu vou comprovar fisicamente. Eu não sei se você está acompanhando. Deus está dizendo: eu vou tirar a unção do abstrato e vou te comprovar que ela é real no mundo físico. Deus está dizendo: você vai ver cair do céu coisas físicas na sua mão. Você vai ver